Muito boa tarde. Vamos iniciar o nosso terceiro encontro do Método 4Ps. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é sobre os sabotadores. Quem aqui já fez parte da mentoria Fazer Acontecer já viu um pouquinho sobre isso, mas a gente vai aprofundar mais. A gente vai falar com mais propriedade de cada um desses sabotadores, certo? Então, bora lá. Primeiro, queria saber como é que estão os compromissos da semana passada, certo? A gente pediu para vocês fazerem a questão das estratégias para evitar cada um desses gatilhos, até para a gente ver qual desses era o que estava atrapalhando mais o processo de emagrecimento de vocês. Então, a gente pediu para que vocês fizessem estratégias para vencer as festas do final de semana, festinha de bolo, salgadinho, e os momentos de ansiedade e estresse. E também outra atividade que eu propus para que vocês fizessem foi essa da organização da rotina, que vocês me mandaram depois no privado e que eu achei fantástico, viu? E hoje nós iremos falar. Eita, passou. Pronto, deu certo. Sobre como vencer esses sabotadores, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir, de fato, vencer cada um dos pontos que a gente vai ver aqui são algumas coisinhas. Uma coisa que ajuda muito é criar uma rotina matinal. Alguma coisa que você possa fazer quando acordar, que te lembre, que te traga novamente para aquilo que é o teu objetivo. Então, pode ser ler o teu cartão de vantagens do emagrecimento, que a gente fez lá no Encontro 1. Pode ser tomar banho escutando tuas músicas favoritas, preparar com todo carinho o teu café da manhã. Isso quem vai dizer é você, certo? Uma coisa que você faça que te ajude a trazer de volta a tua mente para o teu objetivo. Que todo dia isso seja uma escolha sua, certo? E outro ponto, antes da gente falar sobre os sabotadores em si, é saber diferenciar o tipo de fome. Se é fome biológica ou é fome emocional. Acontece que nem sempre a gente tem fome, de fome mesmo, né? Fome do corpo. E muitas vezes essa fome emocional pode estar dificultando o teu processo de emagrecimento, certo? Então vamos aprender a identificar agora. Essa laminazinha e todos esses materiais que eu estou mostrando aqui para vocês, depois eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, fiquem tranquilos, tá? Então, por exemplo, quando é uma fome física, ela é uma fome que ela vai aos pouquinhos. Então, você, de repente, está aqui nessa reunião, e aí são 2 horas, mas você almoçou meio-dia, então você começa a sentir um pouco de fome, mas está tudo bem, porque logo mais, quando acabar a reunião, você consegue ir lá e preparar um lanchinho para você. Já a fome emocional é uma fome repentina. Ela é uma fome que você está aqui na reunião, aí aconteceu alguma coisa, uma notificação no iFood, ou um estresse que você teve, você, meu Deus do céu, que vontade de comer um bolo. Outra coisa muito característica da fome emocional é que ela é de uma coisa específica. Então, é uma fome, por exemplo, de um bolo de chocolate, e às vezes tem até o local, né, que você prefere. Tem que ser o bolo de chocolate da marca tal, da confeitaria tal. Já a fome física, ela é aberta a diferentes tipos de alimentos. Então, você está começando a sentir fome, aí você, talvez eu faça ali uma crepioca, ou quem sabe um cuscuzinho. Você tem opções, né? Ela é mais aberta. A fome física, ela pode esperar. Como eu disse, a gente está aqui na reunião, você começa a sentir fome, mas você pode esperar a reunião acabar para a gente fazer essa refeição. Já a fome emocional, ela é urgente. Ela tem que ser saciada naquele momento. Ela é tão intensa que não pode esperar. Já a fome física, ela é uma necessidade natural do corpo. Todo mundo tem que comer. A gente só tem que aprender a fazer isso de forma mais gradual, né? De forma mais cautelosa. Já a fome emocional, ela é causada por sensações. Então, é de repente uma TPM, um estresse, algum gatilho que te leva a essa fome. A fome física, ela desaparece depois que você come. Já a fome emocional, não. Ela continua mesmo depois que você come, porque não é fome. Essa fome emocional aqui, ela está muito mais relacionada com os sentimentos. E é por isso que eu passei aquelas atividades na semana passada, para já preparar a nossa mente para tudo isso que a gente vai ver aqui.
A gente vai tocar hoje, assim, pontos que são muito importantes para que vocês consigam dar continuidade, certo? Pronto. E aí, a fome, ela não é específica. Então, sempre que você estiver com fome, se faça essa pergunta. E se fosse ovo cozido, eu comeria? Sempre que você se faz essa pergunta e a tua resposta é sim, aí é fome. Mas se você responder que não, se fosse ovo cozido eu não comeria, então não é fome, pode ser essa fome emocional, certo? E é muito importante a gente saber identificar se é ou não essa fome emocional para a gente conseguir lidar melhor com ela. Outra coisa que pode ser os tipos de sabotadores e os tipos de fome, né? É, por exemplo, a vontade, que é de uma coisa específica, mas não é urgente. Às vezes é uma lembrança alimentar relacionada com prazer em comer. Então, é, por exemplo, uma torta que a sua avó fazia. Toda vez que você vai na casa da tua avó, tem essa torta lá, e aí você não se controla em comer só um pedaço. Você come muito, porque isso te traz uma lembrança, uma sensação gostosa. E aí não tem problema a gente ter esses momentos afetivos com a nossa família, com comidas de forma geral. Mas a gente não pode deixar com que isso acabe sendo em exagero, certo? A gente tem que aprender a controlar isso também para não ferir o sentimento das pessoas que a gente ama. Outra coisa, tipo de fome emocional, é a vontadezinha. É aquela vontade de comer social. Você nem estava com fome, mas aí você foi, né? Você encontrou colegas, por exemplo, no barzinho, e aí tinha lá batata frita. Você nem queria comer, mas como estava disponível, você acabou comendo. E aí a gente vai ver aqui que não existe assim um certo e um errado. Existe aquilo que a gente consegue fazer de melhor nessa situação. Então, aqui o que eu aconselho é que você porcione e coma com moderação, certo? Aí já tem aquela vontade zona, que pode ser inclusive um episódio compulsivo. Se alguém aqui tiver uma dessas coisas, é importante também levar isso para o psicólogo ou para o teu médico para a gente conversar melhor e aí ter um resultado assim bem legal. Mas é aquela vontade de abrir a geladeira a cada 10 minutos, quando você se sente que precisa extravasar, certo? É uma emoção não assumida que aí pode se transformar em comida, certo? Aí cabe a gente ter esse pensamento somente se realmente é só uma coisa pontual ou não, se isso está sendo frequente. Se isso for frequente para você, esse sentimento que precisa extravasar e esse extravasar está sendo sempre na comida, de forma desregrada e exagerada, aí a gente precisa ver se cabe ou não um tratamento, certo? Mas se não, se for uma coisa pontual, aí a gente vai ter que aprender a lidar com essas emoções, certo? Para que essas emoções não virem comida. E aí, existe vício por comida? Na verdade, assim, né? As comidas, algumas combinações, na verdade, que são mais ricas em açúcar, em gordura, podem produzir uma coisa no nosso corpo que fica parecido como um vício. Mas para ser considerada vício de verdade, precisa preencher pelo menos 3 desses 7 critérios aqui. Que aí eu vou ler e vocês ficam pensando se vocês se identificam em 3, certo? Então, a tolerância tem cada vez uma necessidade maior de comer certo alimento para sentir a saciedade, para sentir o prazer daquele alimento. Então, por exemplo, você sempre depois do almoço comia um sonho de valsa. E aí você começou a não se contentar só com um sonho de valsa. Você começou a querer 2. Aí depois você começou a querer 3. Aí depois você começou a querer 4. Daqui a pouco 5. Né? Ter essa necessidade de ficar aumentando. Você sente abstinência. Então, no mesmo exemplo do sonho de valsa, quando você não consome o sonho de valsa, você fica irritada, se sentindo muito chateada, como se você precisasse muito daquilo. Usar uma quantidade maior ou mais tempo do que era a intenção. Então, você não queria comer o sonho de valsa naquela quantidade, você não queria comer 5 sonhos de valsa, mas você não se controlou. É uma barra de chocolate, você não queria comer a barra de chocolate toda,
mas você não conseguiu controlar, você comeu mais. Ou você não queria comer, se for em questão de tempo, né? De repente, você foi para uma festa de criança e trouxe docinho para casa. Aí você não queria comer no outro dia, você trouxe para dar para outra pessoa, mas você não se aguentou e foi lá e comeu. Ou um desejo persistente pela substância ou incapacidade de reduzir o consumo, né? Então, você não consegue diminuir, por exemplo, o consumo de refrigerante. Você fica com aquele desejo, você saliva quando lembra do refrigerante, você simplesmente tem que comprar para conseguir saciar. Você gasta muito tempo procurando e consumindo essa substância. Então, o teu olhar ele fica direcionado. Toda vez que você vai no mercado, você já fica procurando. Meu Deus, aquela Coca-Cola, tenho que comprar aquela Coca-Cola. E aí, sempre está lá no teu carrinho de compra. Ou consumir a substância interfere em atividades importantes. Então, você tinha que, por exemplo, fazer um exame, e esse exame tinha que ficar em 8 horas de jejum. Mas você sem querer, acabou consumindo lá o sonho de valsa, ou a Coca-Cola, outra coisa que seja, porque esqueceu, sabe? Assim, a vontade foi tão grande que você passou batido. E isso te impediu de fazer o exame. Então, te impediu de fazer uma atividade importante para você. A pessoa continua consumindo, mesmo sabendo dos efeitos adversos. Então, por exemplo, uma pessoa que é diabética, não pode consumir excesso de açúcar e a pessoa todo dia toma refrigerante. Não consegue diminuir, mesmo sabendo que passa mal, que não faz bem. Então, se hoje você preencher 3 desses 7 aqui, aí a gente pode caracterizar como um possível vício por comida, certo? Se alguém aqui tiver isso, aí depois fala comigo no privado, que a gente precisa entender melhor e fazer uma coisa muito mais direcionada para o teu caso, certo? E aí, o que que acontece? É muito parecido com vício em qualquer outra substância, né? Então, droga, outra coisa assim. Existe, o nosso corpo, ele tem alguns mediadores, né? Que são, assim, precisam sentir prazer relacionado a algumas coisas. E comida, música, drogas e dinheiro são coisas que nos dão prazer. Por isso que pode sim existir isso, certo? Mas não é para acontecer. E aí, o nosso circuito de recompensa também controla muito o nosso consumo por comida. De uma forma biológica, as pessoas têm obesidade, elas têm menos dopamina, ou seja, elas precisam comer mais para se sentirem satisfeitas. E aí, o que que acontece? A gente precisa aprender a controlar melhor essa questão da fome emocional, da fome física, até para a gente sentir mais se os nossos níveis de dopamina estão bem alinhados ou se a gente também está perdendo isso, certo? E aí, algumas substâncias que podem causar dependência, farinha de trigo, leite, açúcar, café, chocolate, elas geralmente são algumas substâncias que podem gerar esse vício, certo? Geralmente são coisas que dão energia rápida e são de fácil absorção, então o nosso sistema nervoso acaba identificando como uma coisa que o nosso corpo vai pedir quando está com a energia baixa, né? O paladar também é agradável, então é uma coisa que não ajuda muito, né, na questão do vício. E o nosso corpo, ele acaba tendo uma maior produção de insulina quando esses alimentos estão presentes, certo? Isso acaba gerando várias outras coisas, né? Entre elas o risco para diabetes, alguns problemas com a microbiota intestinal. Então, o que a gente precisa fazer, de fato, para que isso não aconteça, e se está acontecendo, a gente precisa tratar, é se acostumar a comer porque está com fome, e não porque tem comida disponível. Quando vocês entenderem isso daqui, que a gente come porque está com fome e não porque tem comida disponível, vocês vão ver que o processo vai ser muito mais tranquilo, certo? E como a gente viu, tem diferentes tipos de fome. Tem aquela vontade, tem a vontadezinha, tem a vontadezona. E não tem problema que em alguns momentos a gente coma por um comer social, por uma situação específica. Mas isso não pode controlar a nossa vida, certo? Nós temos que ter controle do nosso corpo, não a comida.
E aí vem a pergunta, né? Tô de dieta, tenho que me isolar do mundo, como é que ficam as situações sociais? Agora a gente vai ver tudo isso. Então, o termo comemoração, ele vem justamente disso, né? De comemoração, né? Então, está muito relacionado, principalmente na nossa cultura, de ter sempre algo para comer, né? E aí essa questão está relacionada com lembranças, com memória, com recordações. Parece que quando tem que ter um bolinho, né? Tem que ter um bolinho para a gente conseguir fazer esse momento ser mais agradável ou outra comida que seja. Mas tem que ter alguma coisinha ali. E não é porque a gente está nesse processo de reeducação alimentar que a gente é um ET, né? A minha ideia não é essa. Eu vou passar aqui por várias situações para que vocês vejam o que é possível fazer de forma equilibrada e saudável. Então, por exemplo, aqui o jantar romântico. O boy te chamou para sair, todo final de semana vocês combinam de sair, ou então outro dia da semana vocês combinam de sair. Só que, se são 4 finais de semana no mês, são 4 vezes que você está comendo fora, né? E aí você queria muito iniciar esse processo de perda de peso, mas acaba que isso está virando uma bola de neve e não está dando certo. Então, primeiro que vocês precisam entender é que o nosso corpo feminino, ele é diferente do corpo masculino. Então, aquilo que o pessoal fala, ai, eu como a mesma quantidade que você e não engordo, aliás, engordo e você não engorda, porque na verdade o homem, naturalmente, ele tem mais massa magra, que é a massa muscular do corpo, e eles queimam mais calorias, enquanto nós, mulheres, não. A gente tem uma estrutura corporal diferente e a gente tende a acumular mais gordura, certo? Então, nada como uma boa conversa. Conversa com ele, e aí fala direitinho o que, é que vocês estão pretendendo fazer, diz quanto que é importante para vocês esse processo de reeducação alimentar. E o que, que você vai fazer? Você vai sempre escolher, dentro do possível, o que é o menor dano, certo? Para que esse momento ele seja de comunhão ali entre os dois, mas que não seja algo que vai interferir depois no teu processo de reeducação alimentar, certo? Então, olha o cardápio, vê talvez porções menores, vê pratos que possam ser menos calóricos. Já olha, antes de você ir para o local, já dá uma olhadinha no cardápio lá, vê o que que tem, o que que dá para você fazer. Eu sempre faço isso quando eu vou sair de casa. Eu sempre pergunto para onde é que a gente vai e eu já olho o cardápio antes. Porque eu gosto de ir preparada para saber. Porque não tem coisa, para mim, né? Não tem coisa pior do que eu chegar no canto, olhar o cardápio e dizer, meu Deus do céu, não gostei de nada daqui. E eu vou ter que ficar aqui, o que que eu vou comer, né? Então, essa é uma estratégia muito boa. Olhar o cardápio antes de ir para o local para você conseguir fazer que isso seja mais tranquilo para você, certo? Reuniões de família. Quem nunca, né, gente? A gente sabe que nas reuniões de família também são outro ponto que podem, né? E aí, pensa só, já tem o encontro com o boy uma vez por semana, aí tem a reunião da família, que dependendo da família, talvez é uma vez por semana, às vezes é de 15 em 15 dias, às vezes é uma vez por mês, ou você tem alguém que todo mês faz aniversário, e aí você vai criando realmente uma bola de neve se não souber controlar isso no seu processo de reeducação alimentar, certo? A minha função aqui é te ajudar com isso. Então, você tem sempre aquela tia, aquela avó que faz uma comida maravilhosa, mas que não te ajuda nesse momento que você quer melhorar a tua alimentação. Aí, o que você vai fazer? Primeiro, diálogo, importantíssimo, né? Sempre, para que você converse com ela, já bota lá no grupo da família. Gente, olha, eu tô aqui, tô fazendo um grupo com a nutricionista e eu preciso muito que vocês me ajudem com isso. E aí você conversa com aquela tia, com aquela avó, com aquela pessoa que é mais, que gosta mais de cozinhar na tua família. E já pode, inclusive, mandar umas receitinhas para ela, se for o caso, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo é aberto a isso, para que ela consiga fazer um negócio assim mais interessante para vocês. E ser franca, certo? Então, ser muito coesa naquilo que você decidiu. Estar aqui no grupo é uma decisão, certo? Eu posso te dar todas as ferramentas
que eu tenho, eu posso te dizer tudo, eu posso fazer mais e mais cardápios, mas se emagrecer não for uma decisão sua, não for aquilo que você quer hoje para a tua vida, não vai acontecer, certo? E eu falo isso desde o primeiro encontro lá da mentoria Fazer Acontecer, que muitas pessoas, elas têm vontade. Algumas pessoas desenvolvem um desejo, mas poucas são as pessoas que realmente executam o que precisa ser feito, certo? Então, assim, você se posicionar com carinho, com gentileza, falar para aquela pessoa da tua família, eu estou bem, não, eu já estou satisfeita. Olha, eu fico muito feliz que você tenha feito essa cocada, esse mousse, essa torta de abacaxi, o que seja. Fico muito feliz que você tenha feito essa comida para mim, mas nesse momento não faz sentido, porque eu estou com outro objetivo e aí eu não vou comer mais do que eu já comi. Então, assim, as pessoas elas começam também a admirar o teu esforço. E aí, isso, você se posicionar na reunião da família, pode ser também um apoio para outra pessoa da tua família que também está precisando dar esse passo e que, pelo teu exemplo, vai dar esse passo. Então, assim, com tranquilidade, com educação, mas se posicione, tá? Férias, maravilha também. Esse é um momento que aí você vai precisar ponderar. Dependendo da quantidade de dias que você tire para viajar, não precisa ter tanto esse planejamento, porque a gente sabe que o momento de férias é um momento que a gente tira realmente ali para se desligar, para não pensar em nada, e às vezes pensar na comida pode ser uma coisa estressante para você, mas dependendo da quantidade de dias que você vai viajar, é importante que a gente tenha sim um planejamento, certo? Inclusive, vocês estão bebendo água? Vão lá beber um copinho d'água. Bebam água, viu, gente? Muito, muito importante. E aí, dependendo da quantidade de dias, a gente pode ou não fazer esse planejamento. Quando a viagem ela é de final de semana, eu costumo, inclusive eu tenho um manualzinho da viagem, que eu posso, inclusive, mandar lá no grupo. Vocês me lembrem? Vou anotar aqui. Estou sem caneta. Mas eu vou anotar aqui para depois eu mandar lá no grupo. E se por acaso eu esquecer, vocês me lembrem, tá? O manualzinho da viagem em relação à alimentação, para quando a viagem for maior. E aí, quando a viagem ela é de final de semana, eu costumo dizer que você não precisa se preocupar tanto, certo? Porque geralmente os hotéis eles já fornecem café da manhã e tem uma boa variedade. Então, sempre tem fruta, sempre tem algum pãozinho mais integral. Geralmente tem isso. O problema é, geralmente, quando as pessoas vão viajar, elas não têm esse equilíbrio, né? É tanto que sempre quando eu vou no self-service do hotel, eu fico prestando atenção que uma das primeiras coisas que acaba é assim, tem alguns hotéis que fazem, né? Um molho lá de salsicha, que eu fico, meu Deus do céu, pessoa. Primeira coisa que vai botar no estômago de manhã é esse negócio aqui. E as frutas vão ficando. E vão ficando. Eu digo, Jesus. Mas é isso, né? A gente não pode ficar lá sendo fiscal de prato de ninguém. Cada um é livre para fazer suas escolhas. Mas tentar incluir, na medida do possível, uma refeiçãozinha mais saudável. Não é que você vai deixar de aproveitar a tua viagem. Não é essa a intenção. Mas você vai enxergar isso com outros olhos, certo? Então, se você vai lá fazer o teu café da manhã, em vez de você colocar só bolo, pão, croissant, tapioca, tudo no mundo que é de massa, e não colocar nenhuma fruta, não colocar um cerealzinho mais integral para ajudar nesse intestino, e realmente só colocar aquelas coisas que são muito ricas em açúcar, em sal, em gordura, realmente vai ficar difícil. A gente vai realmente pensar, olha, eu vou comer aqui esse café da manhã, mas em vez de eu colocar 3 tipos aqui de pães, vou colocar um pequenininho e eu vou colocar uma porção de fruta. São pequenas mudanças.
pequenas, simples, que podem ser feitas, que estão ao alcance de todos vocês que estão aqui. Isso aqui eu tenho certeza que está no alcance, né? Porque vai estar disponível. E nos outros horários, a gente vai procurar também ter os meio termos, certo? Então, pensem em uma coisa, quanto mais tempo ocioso vocês tiverem, mais fome vocês vão ter nesses momentos, certo? Porque gera uma certa ansiedade. Então, não pense muito nesses momentos que vocês não têm nada para fazer. Procurem preencher esses horários das viagens, que ajuda muito. Procurem também, se possível, fazer alguma atividade física durante a viagem. E aí não precisa você fazer uma atividade física igual nos momentos fora da viagem. Mas você colocar, por exemplo, se for uma cidade de praia, uma caminhadinha na orla da praia no fim da tarde. Ou então, se for um local mais de serra, fazer uma trilhazinha. Isso pode ser legal para você, certo? Não veja o momento da viagem como um momento de engordar e aproveite com leveza. Se você vier a ganhar algum peso, alguma coisa assim, nesse momento da viagem, fique tranquila, depois a gente retoma, certo? Só tendo esse equilíbrio que dá certo. No churrasco, que é outro ponto também que acaba sendo bastante complicado, e aí vamos lá, né? Teve o jantar romântico, teve a reunião na casa dos pais, aí depois vocês viajaram e agora vocês vão para um churrasco. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter moderação. Então, algumas estratégias que vocês podem usar, se isso for muito frequente para vocês, né? E para a gente ter mais moderação, é consumir pelo menos um iogurte antes de, ou uma fruta com uma fibra. Essa fibra pode ser aveia, pode ser chia, pode ser linhaça, por cima, pode ser uma granola sem açúcar também. Se tiver disponível no churrasco uma saladinha, já coloca uma saladinha no prato. Evita os excessos de bebida alcoólica, porque senão vocês vão ficar com muita retenção líquida, certo? E se tiver disponível, preferir a sobremesa com fruta, tá? E uma regrinha muito boa é essa regrinha das mãos, que eu até deixei aqui no próximo para vocês. Esse materialzinho eu também vou mandar para vocês, mas que fala basicamente como a gente se alimentar olhando para as nossas mãos. E aí é muito bom, porque cada pessoa tem a mão no tamanho diferente. A minha mão não é igual à mão da Letícia, não é igual à mão da Janaína, não é igual à mão da Regiane, não é igual à mão da Thaís, não é igual à mão da outra Letícia, não é igual à mão da Paula. Então, todo mundo tem mãos diferentes, certo? E aí a gente tem essa individualidade a partir das mãos, né? Então, por exemplo, carne vermelha, o ideal é que você consuma no máximo aqui a palma da tua mão. Já carnes mais brancas, tipo peixe, frango, você já pode comer uma quantidade maior, porque aí já não tem tanta gordura. A salada, o ideal é que você consuma duas mãos, certo? Duas mãos juntinhas. Aí eu acho muito engraçado que alguns pacientes falam assim: Lídia, mas pelo amor de Deus, a salada é muito e a carne vermelha é muito pouco. Aí eu digo assim, será que é muito ou é o teu olhar que não está acostumado com a variedade que a gente tem que ter, né? Porque assim, não é muito, gente. E assim, é no dia, tá? Você colocar uma mãozinha dessa no almoço, uma mãozinha dessa no jantar, já foi. E dá para comer mais. Aí, um punhozinho fechado se for massa. Então, se for um macarrão, talharinho, alguma coisa assim, uma mãozinha fechada. Um punhadinho, se for castanhas, nozes, oleaginosas de forma geral. Um dedinho, se for chocolate. Então, aqui, você pode colocar como tua sobremesa depois do almoço, não tem problema, certo? E 2 dedinhos se for bolo, tá? Aí tem também a da festa de aniversário, que já vou explicar para vocês como é também. Ah, já é a próxima, perfeito. Festinhas de aniversário maravilhosas, né, de criança, então. Só que sempre tem muito docinho, muito salgadinho, refrigerante à vontade. Então, a gente também tem que ter moderação, tá? E aí vale a mesma estratégia do que eu botei lá no churrasco. Quer consumir um iogurte ou uma fruta com algum tipo de fibra antes de sair. Na festa, usar a regra das mãos.
E aí, na festa, é bem legal também, porque você pega a tua mãozinha e aí você diz assim, pronto, eu tô aqui para quê, né? Primeiro pensamento que você tem que mudar é esse, eu tô aqui para quê? Eu vim para comer ou eu vim para me divertir? Se eu vim para comer, aí eu vou comer. Mas se eu vim para me divertir, que é a ideia, né? A gente vai tentar moderar. Então, a palma da mão pode ser o bolo, certo? Os dedos, os salgadinhos, aqui na minha mão, cabem uns 4 salgadinhos e uma fatia até considerável de bolo. E nesse dedinho aqui ficam os docinhos. Então, na minha mão cabe 2 brigadeiros. Cada um tem um tamanho de mão diferente. Você vai ver quanto que cabe aí na tua, certo? E vai dançar, e vai beber água, e vai preferir qualquer coisa que não seja refrigerante, se possível, né? Ou suco ou água, mas é procurar se movimentar, certo? Já bota as crianças para dançar, para brincar e vai também. Comida japonesa, que tem-se uma ideia, né, de que é mais saudável, porém, a gente sabe que a comida japonesa ela tem muito o arroz branco e um arroz que, na verdade, não é nem um branco que eles usam, é outro tipo de arroz, que é mais polido ainda, e eles passam esse arroz numa mistura de açúcar, certo? E ainda tem o shoyu também, que é riquíssimo em sódio. Então, dependendo do shoyu, né? Porque a gente sabe que tem alguns shoyus que não tem, que são shoyu de coco, que ele é bem mais saudável. Mas a maioria dos locais que vendem comida japonesa não utilizam o shoyu de coco, o shoyu normal. Então, a comida japonesa, ela entra também naquela mesma questão das refeições livres, certo? De 1 a 2 vezes por semana, a gente pode deixar. Só que a gente tem que lembrar que essas refeições livres, elas têm que contar na semana inteira. Então, se você já teve um jantar, se você já foi para uma reunião de família, a gente tem que ter essa moderação. Mas quando for consumir, deixei aqui algumas sugestões, certo? E aí vocês vêm aqui e vejam aquilo que se adequa mais ao que vocês gostam, ou se não gostar também, não tem problema. E esse daqui eu deixei para o final, porque é o dos sabotadores assim que eu mais escuto no consultório, que é a questão das massas e dos lanches. Então, aqui eu estou falando de macarrão, estou falando de salgado, de pizza, de sanduíche, tudo isso que são mais fáceis e são bem mais da nossa cultura aqui, pelo menos de Fortaleza e região, né? E aí, como é que a gente vai vencer esses sabotadores aqui? Primeiro ponto, inteligência emocional, certo? Saber lidar com as situações. Se você não tem capacidade de comer de forma moderada, você vai evitar a situação, certo? Até o teu emocional tiver ok para você passar por ela. Porque não adianta, minhas flores, vocês estarem fazendo todo no mundo, todos os esforços que a gente pede para que vocês façam, e todo domingo, ou toda sexta-noite, ou todo sábado à noite, ter lá uma pizza com refrigerante na tua mesa. Não adianta, certo? Então, a gente tem que ter essas escolhas, certo? Se for consumir pizza, o que eu aconselho que vocês façam, né? Escolham uma pizza de massa mais fina. Se possível, acrescenta uma saladinha de folhas antes da pizza chegar, porque junto você não vai comer. Então, você pediu a pizza, já faz ali uma saladinha gostosa, com um molho gostoso. Eu tenho também um materialzinho de saladas e molho, certo? Se depois vocês me lembrarem, eu mando para vocês. Aí você come ali uma porçãozinha pequena, não é muito, uma palminha de mão, certo? Não é muito. Aí você, quando chegar a pizza, você já vai estar mais saciada e mais bem nutrida. E se for esfirra, preferir as esfirras ou carne ou escarola, certo? Escarola é uma folha, para quem não conhece, que aí elas têm, geralmente tem uma composiçãozinha nutricional um pouquinho melhor do que essas outras. O macarrão, se você tiver a oportunidade de montar o teu macarrão, porque tem locais que você pode montar, escolher os ingredientes que vai colocar, né? Melhor, certo?
Agora, se for aqueles locais que você já pede o macarrão, aí você vai preferir o macarrão ao sugo ou bolonhesa, e evita de ser uma coisa muito incrementada, certo? Evita de você pedir, por exemplo, um macarrão com carne de sol e 4 queijos e não sei o quê. Que aí vai ter muito mais caloria do que, por exemplo, essas duas opções que eu deixei aqui, tá? As massas recheadas. Escolher apenas um tipo de queijo ou com molho vermelho. Ah, outra coisa que eu lembrei em relação à pizza. Se for pedir pizza e tiver a opção lá de colocar a borda recheada ou a borda não recheada, aí cabe o teu equilíbrio, né? Eu aconselho que peça a borda não recheada, para que você consiga realmente fazer isso com mais moderação, mas aí fica a critério. Ou então reduzir as quantidades também, né? Porque, por exemplo, se você for comer uma pizza com borda recheada, mas você comer só 1 ou 2 pedaços, é ok. O problema é que a maioria de vocês não conseguem comer só essa quantidade. Acaba comendo 3, 4. Tem gente que come uma pizza inteira. Então, a gente precisa aprender a ter mais moderação, certo? E o que eu falei, se você não consegue ainda controlar o teu emocional para passar pela situação, evita essa situação por enquanto e vai trabalhando no teu emocional enquanto isso, certo? Aí lasanha seria mais ou menos o pedaço, metade palma da mão, certo? Um pedacinho assim, né? Que dá um pedacinho até razoável. Se for um beirute, que é um sanduíche, né? Preferir uma carne mais grelhada, acrescentar salada e evitar a batata frita. É aquilo que eu sempre falo, né? Se você vai na hamburgueria, em vez de você comprar um hambúrguer, um refrigerante e a batata frita, pede um hambúrguer, troca o refrigerante por um suco e não pede a batata. Você vai comer o que você quer, você vai ter a tua refeição livre, mas você vai ter isso com mais equilíbrio. E sempre que possível, fazer o teu lanchinho caseiro. É muito melhor, certo? Você é muito mais gostoso, é muito mais econômico e você evita de ter os acessos, né? E sempre quando você vai como em determinados locais, o garçom sempre fica tentando te colocar mais alguma coisa, né? Você acabou de pedir lá um lanche aí, vai querer sobremesa? E vai querer refrigerante? E vai querer não sei o quê? Você, gente do céu, né? Então, se for possível, fazer em casa. E aí, a regra de ouro, que eu quero que vocês mentalizem isso, certo? É que o teu planejamento tem que ser 90% saudável e 10% de regalias. Lá no, acho que foi no primeiro ou foi no segundo? Não foi no primeiro encontro. Eu mostrei para vocês a regra de Pareto, né? Que era um calendáriozinho onde a gente pintou lá, onde a gente ia ter as refeições livres e onde a gente iria seguir o plano alimentar. Quando vocês conseguirem fazer aquilo ali acontecer na vida de vocês, isso vai ficar muito mais tranquilo. E aí vocês não vão se culpar e não vão se sentir mal quando consumirem determinados alimentos, porque vai estar dentro disso aqui, 90% saudável, 10% de regalias. E uma frase que eu queria deixar para vocês hoje, no finalzinho desse encontro, é que eu quero que você viva enquanto emagrece e não espere emagrecer para viver. Todos esses momentos que a gente falou aqui hoje, todas essas situações, são situações que podem acontecer e que muito provavelmente vão acontecer na vida de vocês, e que eu quero somente que vocês mudem a ótica com que vocês enxergam essas situações, que elas não sejam uma coisa que vão piorar a tua rotina, mas que você seja capaz de passar por essa situação e ainda continuar firme no teu objetivo. Certinho? Vou mandar para vocês também essa laminazinha, como se comportar em situações sociais. Então, aqui só para lembrar vocês quais podem ser essas situações, né? Os gatilhos que geralmente fazem a gente comer de forma desordenada é o nervoso, o descontrole emocional, a fome emocional e afetiva e a distração sobre o ato de comer, que é outra coisa que a gente já falou aqui nos outros encontros. E aí, quais são os alimentos que podemos consumir frente a essas situações? Por exemplo, trocar refrigerante por água com limão com gás, é trocar as frituras por coisas assadas, é pedir uma salada antes do prato principal. São pequenas ações que vocês podem fazer, certo?
E aí, algumas atividades saudáveis, né? Fazer uma pequena refeição antes de sair de casa, hidratar vocês durante o dia inteiro, certo? Observar as opções, olhar o cardápio, desviar as atenções da comida após ter se alimentado. Então, se você já fez a tua refeição, pense em outra coisa, tenta tirar o teu pensamento da comida, certo? Valorizar as conquistas que vocês têm alcançado até agora e continuar. E o compromisso de hoje, que eu quero que vocês façam, é essa ferramenta aqui, que quem já fez a mentoria Fazer Acontecer, já fez, mas que pode fazer novamente para me mandar, que é essa roda dos sabotadores. Aqui eu coloquei cada um dos sabotadores que podem ter na vida de vocês. Eu acho que eu coloquei todos, se tiver faltando algum, vocês me falem. E aí vocês vão dar uma nota de 0 a 10. Sendo que 0 é que não, isso não afeta a minha vida. E 10, isso está afetando demais e eu preciso melhorar isso. Eu quero que, se você já tiver feito na mentoria, você me manda o que você já fez. Se você ainda não fez, você vai fazer e vai me mandar, porque eu quero ver de fato como é que está e o que é que a gente precisa trabalhar mais com você. Se é a questão das massas, se é a questão da comida japonesa, só que vocês vão fazer e vão colocar aqui o que foi. Então, por exemplo, digamos que foi massas. De 0 a 10, você colocou que 10. Massa realmente é um ponto assim que precisa melhorar muito. Massa. E qual é o teu plano de ação para isso? O que você vai fazer para que isso não te atrapalhe tanto? Ah, eu vou começar quando eu for consumir massa, só pedir o integral. Então, eu sei que eu consumo muito durante a semana, então eu vou começar a comer só o integral, porque aí pelo menos eu vou estar colocando fibra nessas refeições. Ó, aí você já veio com uma solução. E é assim que a gente tem que fazer, certo? A cada problema a gente tem que começar a ver uma solução para a gente conseguir sair do canto. Não adianta você vir dizer para mim assim, Lídia, o meu problema são as festinhas de criança, porque toda semana alguém faz festa de criança, ou eu trabalho em escola, toda semana tem uma festa de criança, e eu não consigo me controlar, e aí por isso que eu sou assim, eu vou viver assim. Não, aí desse jeito você não se ajuda, certo? Você vem com um problema e vem com uma possível solução, que a gente vai tentando alinhar juntas. Maravilha? Pois, Sim, minhas sim. flores, esse foi o encontro de hoje. A gente falou sobre os sabotadores. No próximo encontro, eu vou ensinar para vocês técnicas para vocês aprenderem a viver com isso de forma mais equilibrada. Nosso próximo encontro vai ser sábado, que vem agora, no dia 2, às 2 horas da tarde. Só ver aqui. Mas é isso mesmo. Essa reunião vai ficar gravada para quem não pôde assistir presencial, ao vivo, né? Porque não é presencial. Para quem não pôde assistir, certo? Quem estava com a avaliação marcada e precisou remarcar e ainda não remarcou, fala comigo também, que eu estou vendo os novos horários, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.